Nos últimos 28 dias, o Bitcoin valorizou mais de 39% e voltou a ser negociado acima dos $100.000. Ethereum, Solana e diversas outras criptomoedas também estão se valorizando de forma significativa, algo que nós não víamos desde novembro de 2024. E a pergunta que todos estão se fazendo nesse momento é bem simples. Será que irá acontecer novamente? Mais uma grande onda de valorização do mercado de cripto está batendo na nossa porta? Bem, hoje eu fiz uma análise completa, compreendendo desde a visão mais técnica dos dados on-chain até uma visão da questão de liquidez e contexto macroeconômico para compreender se nós ainda podemos ter uma multiplicação maior do Bitcoin, te responder até onde o Bitcoin pode chegar nessa nova pernada de alta e também te mostrar alguns ativos que eu acredito que serão um dos maiores destaques nesse momento de mercado. Então, se você está tentando entender tudo o que está acontecendo nesses últimos 28 dias no mercado de cripto, é fundamental que você preste atenção em cada minuto desse vídeo. Então, para começar a nossa análise, a primeira coisa que a gente tem que ver é justamente esses movimentos de valorizações mais significativas que nós tivemos no mercado. Então, como vocês podem observar aí, Bitcoin, em 28 dias, valorizando aí cerca de 39,78%. Tudo isso vem muito por uma certa estabilização do mercado como um todo, né? Então, quando a gente acompanha esses movimentos mais recentes, o mercado deu uma boa estabilizada. Isso também começa a ter reflexo nos ativos mais arriscados. Então, o Ethereum ressurgindo das cinzas, valorizando 88%, ainda longe da sua all-time high, ali que a gente observou, né? Ainda tem espaço aí para mais que dobrar de preço, mas aí está valorizando alguma coisa. E depois a gente também tem os others, as altcoins, valorizando em cerca de 65% no mesmo período. E tudo isso acontece justamente muito por conta de uma estabilização do contexto macroeconômico, especialmente agora que hoje nós tivemos o anúncio que a gente teve um acordo macroeconômico entre China e Estados Unidos. Os detalhes desse acordo ainda não foram revelados, muito possivelmente vão afetar de forma significativa os mercados amanhã, na segunda-feira, quando a gente vai ter notícias, mas o grande ponto é que a gente está vivendo justamente um momento de redução das tensões geopolíticas e, com isso, um ambiente mais favorável para assumir risco dentro do mercado. E tudo isso vem também muito por conta de o reposicionamento e o aumento significativo de demanda em relação ao Bitcoin. Eram coisas que eu falava bastante ali no dia 30 de março, que foi mais ou menos o fundo do mercado, inclusive eu trouxe justamente essa visão da expansão do long-term holders e dessa perspectiva que eu acreditava muito de recuperação de mercado. Inclusive, se você não acompanhava o canal, então muito possivelmente você não estava vendo um pouco dessas mudanças. Então, se você está conhecendo agora o canal, não esquece de se inscrever e deixar o like aqui para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Mas como eu sempre comento, para a gente avaliar a continuidade e o sucesso de um movimento como esse, a gente precisa entender algumas coisas. Desde a análise on-chain, para compreender se ainda continua tendo demanda suficiente para o movimento de alta para o mercado, como também contexto macroeconômico, para a gente entender se a gente não pode ter um outro choque ou uma outra surpresa ruim que possa impactar negativamente o mercado. Então, partindo dessa dinâmica, a primeira coisa que eu quero avaliar com vocês é justamente os primeiros sinais que a gente teve para esse movimento de alta, se eles continuam existindo. Ou seja, se a gente continua tendo uma demanda significativa por bitcoins. E aqui a gente tem a primeira informação, a informação mais positiva, que a resposta é sim. Nós continuamos no momento que os investidores de longo prazo continuam acumulando de forma drástica Bitcoin. Esses investidores, historicamente, são conhecidos por acertar o melhor momento de compra e o melhor momento de venda do mercado. Basta observar aqui a última vez que a gente viu um acúmulo significativo dos investidores de longo prazo, que foi justamente durante a crise ali de setembro de 2024. E desde então a gente teve essa movimentação de alta e eles aproveitaram para vender em janeiro. Esse mesmo movimento pode ser observado bem aqui, ó, quando a gente também teve uma acumulação significativa desses investidores de longo prazo e depois a gente tem a venda deles aqui com a aprovação dos ETFs. Então, esse primeiro dado já traz uma visão para a gente, que os investidores que normalmente têm mais informações do mercado continuam se posicionando. Então, isso é um primeiro indício que a gente pode ter uma tendência de continuar a ter esse movimento positivo. Outros caras que não pararam de comprar Bitcoin foram os investidores institucionais, mais especificamente os ETFs. Na última semana, a gente teve fluxo de mais de alguns bilhões de dólares positivos para os ETFs. Então, os ETFs continuam com demanda alta e a expectativa é que agora que a gente tem uma mudança, né, nessa visão de apetite de risco do mercado, especialmente com a questão associada a Estados Unidos e China, a gente possa também ter um vislumbre mais interessante, mais estável do mercado. Então, essa é uma outra expectativa que eu tenho bastante e que eu acredito que tende a ser um fator bem relevante aqui na nossa análise. Mas, além de tudo isso, eu penso que a próxima grande narrativa que vai fazer o Bitcoin superar os $110.000 e eventualmente buscar aí 120, 150 mil dólares, é uma narrativa que pouca gente está olhando, mas que está muito bem desenhada na minha mente. E eu estou falando da adoção
corporativa de cripto. Exatamente. Uma coisa que pouca gente reparou é que a gente está vendo empresas do mundo inteiro adotando cripto como uma das suas alternativas de caixa. Isso aqui para mim ficou muito claro depois que a gente teve a conferência da Strategy, que é a conferência ali liderada pelo Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, apontando justamente essa visão de posicionamento dos investidores institucionais para comprar Bitcoin para suas tesourarias. Essa conferência aconteceu na semana passada e aqui há um dado interessante. Quando a gente observa o comportamento de preço da Strategy, reparem como ela cresceu e se valorizou nesse último rally de alta do Bitcoin e virou até um ponto mais chave de mercado. Isso daqui vem justamente por esse efeito que a gente está falando das ações. E esse efeito começa a aparecer em outros ativos. Vamos pegar aqui o caso da Metaplanet, que também comprou Bitcoin ali em 2024 e também conseguiu surfar uma boa valorização das suas ações e mudar significativamente o teu gráfico, né, a sua estabilidade. E por fim, um exemplo brasileiro, nacional, a ação da Cash, da Melius, que também viveu esse momento positivo desde que decidiu alocar em Bitcoins aí no início desse ano. O que eu acho interessante da gente reparar aqui? Percebam como o efeito Bitcoin está impactando ações do mundo inteiro e diversas empresas estão utilizando o Bitcoin como uma forma de reatrair investidores para suas ações. Então, eu acredito que isso vai se tornar uma tendência no ano de 2025. Para além dos long-term holders estarem investindo no mercado e dos ETFs spot estarem investindo no mercado, as empresas hoje que estão utilizando o Bitcoin como uma alternativa de tesouraria também estão sendo muito bem sucedidas nessa tese. Orlando, isso vai durar para sempre? Esse efeito vai continuar se estendendo? Não, pelo contrário. Eu acho que aqui a gente também está formando um dos calcanhares de Aquiles que vão gerar uma das quedas mais significativas durante o processo de bear market. No momento que o mercado cripto começar a cair e essas empresas que estão em caixa com Bitcoin começarem a sofrer mais pressão com as suas dívidas e terem necessidade de liquidez, eu acredito que isso vai gerar um choque negativo no mercado de cripto. Mas essa é uma consequência que eu penso que vai acontecer daqui a 6 meses ou 12 meses e não agora. Agora, eu acredito que a gente está vendo só cases de sucesso com essas estratégias, pelo menos nos Estados Unidos, Japão e agora Brasil, e muito possivelmente a gente vai ver outras empresas e outras estruturas tentando replicar isso, o que vai trazer ainda mais aquecimento para o mercado. Então, quando a gente olha para essa ótica de demanda do mercado, fica muito claro que a gente ainda está num momento interessante. Agora, qual que é a outra ótica que a gente tem que olhar dos indicadores on-chains? Justamente a ótica de oferta e a ótica se existe alguma pressão que pode impedir o mercado a continuar com seus movimentos positivos. Para isso, a primeira coisa que eu quero analisar com vocês são as taxas de funding. Essas são as taxas operadas em corretoras centralizadas que normalmente mostram um excesso de alavancagem no mercado. Historicamente, quando elas estão bem elevadas, como aqui em fevereiro de 2021, ou até mesmo os períodos de março de 2024 e mais recentemente novembro de 2024, isso aqui é um sinal bem evidente que o mercado está muito alavancado, está muito hypado e a gente deve ter o fim de um movimento. Como vocês podem reparar, as taxas de funding ainda estão baixas, na casa de 9%, e a gente acabou de sair de taxas de funding relativamente negativas. Então isso daqui dá um espaço para a gente ainda ter uma movimentação positiva no mercado. Quando a gente olha para o mapa de liquidez, a gente também tem essa mesma informação. A gente ainda tem uma parede de liquidez na faixa dos 108 e 110 mil dólares, mas depois que a gente ultrapassar essa parede de liquidez, a gente teria um espaço muito grande para uma valorização significativa, com o suporte aqui do mercado sendo formado na faixa dos 94 a 93 mil dólares. Então hoje, se eu tivesse alguma expectativa de mercado, eu acredito que nós em algum momento iremos romper ali os 110 mil dólares nos próximos 2 a 3 meses, especialmente com essa parede de liquidez se formando, especialmente com esse espaço das taxas de funding e com todas essas estruturas, e numa eventual correção de mercado, acredito que a gente poderia estar batendo ali alguma coisa na faixa dos 93 mil dólares, onde eu vejo que está se formando uma grande nova resistência do mercado. E a pergunta de $1 milhão é, mas beleza, Orlando, e até onde essa alta do mercado pode acontecer? Então eu compilei uma série de indicadores on-chain para compreender justamente quais são os espaços de valorização do Bitcoin. E o que a gente tem aqui é bem interessante. Os indicadores on-chain começam a marcar um primeiro padrão de alta de euforia nessa zona entre os 117 e 120 mil dólares, e depois a gente tem uma outra zona aqui com um desvio padrão mais extenso na faixa dos 150 mil dólares. Então, minha expectativa seria justamente essa. Eu acredito que a gente poderia ter um primeiro movimento buscando até a faixa dos 115 a 117 mil dólares, onde a gente começaria a ter uma certa euforia, começaria a ter um certo hype, eventualmente alguma correção, para depois buscar patamares mais altos. Acredito que nesse ano a gente ainda tem uma chance razoável de ver Bitcoin entre 125 a 150 mil dólares. Mas para mim, ali quando a gente chegar nessa zona dos 125 a 150 mil dólares, eu vejo como um ponto muito crucial
de realização e de redução de risco dentro do mercado de cripto. Pelo menos essa é a postura que eu tendo ter no meu portfólio. Um segundo ponto aqui, e olhando agora um pouco mais para curto prazo, eu gosto muito de olhar esse indicador aqui, que é o SOPR dos investidores de curto prazo, que marca quando os investidores estão um pouco mais eufóricos ou um pouco mais no prejuízo. A gente teve uma mudança drástica nesse indicador, que no final de abril a gente estava com ele negativo e agora ele entra numa zona ali um pouquinho elevada de positivo. Então eu acredito que será bem natural que a gente veja uma certa lateralização e uma certa estabilização do mercado nas próximas semanas, pelo menos para o desenho que tudo está se configurando. Então, de modo geral, qual que é o resumo que eu quero trazer aqui para vocês, pensando em indicadores on-chain? Primeiro, nós temos fortes catalisadores, especialmente compras corporativas, impulsionando o preço do Bitcoin. Nós temos espaço para uma alta mais significativa do Bitcoin, e eu acho razoável essa próxima pernada a gente atingir algo entre 115 a 120 mil dólares. E, por último, quando a gente olha para curtíssimo prazo, é natural que o mercado dê um breve respiro. A gente já está há 4 semanas se valorizando quase que em sequência. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e um pouquinho de calma. E aí isso me faz olhar um pouco para o contexto macroeconômico, que para mim é um segundo ponto muito crucial. Só antes de eu comentar um pouco sobre a macroeconomia, quero fazer um convite para você. Se você gosta de análises profundas e técnicas sobre o mercado de criptomoedas para estar à frente da média do mercado, você tem que fazer de forma gratuita parte do Crypto Today. Essa é a minha newsletter fechada, que eu ajudo já mais de 55 mil investidores a entender mais sobre o mercado de cripto. Basta clicar aqui no link e se inscrever de forma gratuita. De quebra, você ainda ganha acesso a um grupo de WhatsApp que eu mando áudio quase que diariamente, te informando sobre tudo que está acontecendo de mais relevante no mercado de cripto. Então, tá esperando o quê? É de graça, não vai demorar 20 segundos do seu tempo. Você aproveita, deixa o like e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdo de qualidade. Mas vamos voltar aqui para o contexto e vamos entender agora a questão macroeconômica. No aspecto macroeconômico, a gente tem a notícia mais importante, ou pelo menos mais esperada pelo mercado nesse início de ano, que foi justamente uma evolução de um eventual acordo entre Estados Unidos e China. Então isso acabou de acontecer, no momento que eu estou gravando o vídeo faz mais ou menos 1 hora que isso aconteceu, e basicamente ela traz essa visão que Estados Unidos e China conseguiram algum acordo em Genebra e que potencialmente eles devem trazer mais anúncios para o mercado. Então isso foi muito bem recebido pelo mercado e foi um fator bem interessante que está ajudando aí na recuperação do mercado de cripto. E por que isso tem ajudado tanto na recuperação do mercado de cripto? Justamente porque um dos fatores que mais afeta o preço do Bitcoin é o apetite de risco dos investidores globais. E como vocês podem observar nesse gráfico aqui, a gente teve o fundo desse apetite de risco justamente em março, quando foi o fundo do mercado cripto também, e agora ele está se elevando à medida que a gente visualiza esses acordos se desenrolarem. Além disso, a gente teve um outro fator potencializador, que foi os estímulos econômicos liberados na economia chinesa. Sim, a China fez mais estímulos econômicos, fez mais cortes de juros, justamente para segurar um pouco as pressões das tarifas entre Estados Unidos e China. Eu acredito que esse acordo entre Estados Unidos e China, inclusive, deve trazer algum paralelo para permitir aí mais expansão de liquidez e um posicionamento ainda mais interessante dessas potências. Minha única bandeira amarela no contexto macroeconômico é justamente o posicionamento do Fed, que a gente deve ter mais notícias recentemente, e o que aconteceu aqui nesse caso é que, por enquanto, o mercado agora está precificando cada vez menos a ideia de um corte de juros mais recente e jogando ali o corte de juros do Fed, pelo menos o primeiro da sua sequência, só para setembro desse ano. Eu acredito que isso pode ser um pouco tarde e pode incomodar bastante o mercado. Então, para mim, é necessário que a gente tenha uma evolução nesse aspecto. Então, se eu fosse resumir um pouco de tudo que está acontecendo no contexto macroeconômico, o que é importante da gente entender? De fato, nós estamos voltando a ter apetite de risco para o mercado. E a gente ainda tem bastante espaço para chegar nos mesmos patamares do final do ano de 2024. E isso dá mais combustível para a alta tanto de altcoins quanto do Bitcoin. E a gente entender o contexto desse acordo de China e Estados Unidos e o que foi conversado em Genebra, algo que nós teremos informação amanhã. Por isso que é importante você estar inscrito no canal e deixar o like, porque amanhã eu também vou trazer uma análise explicando nos detalhes tudo que a gente tiver de informação desse acordo. É crucial para a gente entender se a gente vai continuar tendo essa longevidade desse movimento de alta que pelo menos os indicadores on-chain e o contexto macroeconômico estão desenhando para a gente. E aí, neste momento que entra a questão da gente olhar talvez de uma forma um pouco mais ampla para o mercado de cripto e pensar, ok, até onde esse ciclo dura e mais do que isso, será que nós teremos algumas altcoins que podem estar se destacando nesse momento mais do que outras? Então, esses são os últimos 2 pontos que eu quero trazer na minha análise e mostrar para você de forma detalhada, inclusive trazendo algumas teses que eu estou investindo e que estão me chamando a atenção nesse momento. Primeira coisa que eu quero responder é a questão até onde esse ciclo dura. E aqui eu gosto muito de olhar esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que marca o ciclo de liquidez de mercado. E eu acredito que essa é a base mais sólida para a gente entender quando o mercado está com apetite
permite e tende a valorizar ativos de risco e quando isso não acontece. Quando esse gráfico está em alta, isso daqui significa que normalmente a gente vai ter uma alta bem significativa do mercado, enquanto quando ele está em baixa, a gente tem normalmente um problema. O que é interessante desse gráfico? Percebam que o projetado dele está um pouco atrasado versus do que está sendo projetado agora de liquidez no gráfico real. E isso daqui, para mim, é um dos pontos que mais me chama a atenção. Eu acredito que o nosso ciclo de liquidez foi um pouco postergado pela guerra comercial e por todas as incertezas associadas ao posicionamento do Fed, e penso que nós teremos aí uma movimentação de alta no mercado de cripto até o final de setembro ou início do ano de 2026. Então, por isso que eu acredito que a gente ainda tende a ter um movimento mais extenso nesse aspecto. E aí, quando a gente pensa nisso, eu sei que a pergunta de $1 milhão, que a pergunta que todo mundo está fazendo é: e a alt-season, Orlando, quando as altcoins vão voltar a subir, quando as altcoins vão voltar a ser relevantes? Então, eu quis trazer aqui uma análise de dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin começa a cair, a gente vê uma queda aí de cerca de 13% da dominância do Bitcoin. E o que eu quero que vocês separem? Quando a gente de fato tem alt-season, por exemplo, 2021, é quando a gente chega no auge da euforia do mercado. A gente teve momentos de euforia no mercado e que refletem quedas de dominância do Bitcoin mais significativa, como em novembro e em março, mas a gente ainda não chegou nesse contexto aqui, pelo menos agora. Então eu acredito sim que a gente tem espaço para uma alt-season, mas eu ainda estou sentindo um pouco de falta de mais euforia no mercado para que essa alta seja mais estável e mais sustentável. Primeiro foi uma reunião recente entre SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, e BlackRock, maior gestora do mundo. E aqui eles discutiram uma série de tópicos, mas o que mais me chamou a atenção foi isso daqui, staking. Eles discutiram a possibilidade de adicionar staking para os ETFs e spots dentro ali da BlackRock. E o que isso me chama muita atenção? Porque isso pode ser um grande catalisador para Ethereum. Sim, uma evolução nessa parte dos ETFs, na parte de staking poderia ser um ponto bem positivo e talvez um dos motivos que jogou Ethereum para cima. Então, eu não ignoraria esse cenário e com certeza seria um ativo que eu estaria olhando. Eu não estou muito posicionado em Ethereum nesse momento, eu estou bastante posicionado nos betas de Ethereum, e aí eu coloco esse parêntese. Essa questão do staking não é só para Ethereum, mas é para o ecossistema como um todo, mas tende a ser um ponto positivo e que pode voltar a atenção do mercado. Um segundo ponto que eu comentaria é justamente sobre o sucesso que Hyperliquid está tendo. Hyperliquid acabou de bater o seu recorde em contratos em abertos ali na plataforma, 5,6 bilhões de dólares, e para mim isso aqui é um sinal muito, muito claro de product market fit, da capacidade deles terem entregado um bom produto para o mercado, e para mim eles tendem a continuar se tornando muito relevantes, especialmente com a perspectiva de airdrops e dessas estruturas. Então para mim isso aqui é um ponto bem legal e que eu estou gostando bastante. Por fim, um terceiro ponto que eu destacaria aqui é a Ethena. A Ethena está observando aqui uma alta significativa dos fundings, isso ainda não foi refletido no APY do SDE, e eu acredito que a gente vai ter uma tendência bem clara disso ter um reflexo, porque nos momentos que a gente teve hype do mercado, por exemplo, novembro de 24 e também março de 2024, a gente teve as taxas de yield da Ethena explodindo. Então, para mim, é uma tendência muito nítida que esse contexto que aconteceu aqui em março e em novembro tende a se repetir novamente. Então, para mim, eu acho que a Ethena vai voltar a ter mais destaque. Ela já está se recuperando bem, saiu ali da faixa dos 28 centavos de dólar, está sendo negociada acima dos 40 centavos de dólar. Então, para mim, é uma terceira tese que eu estaria muito de olho nesse momento. Além, naturalmente, de outras teses que eu estou comentando sempre aqui no canal, por isso não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o like para você ter informação. Mas me conta aí, quando você acredita que esse movimento de alta vai acabar? Deixa nos comentários, não se esquece de se inscrever no Crypto Today. Um grande abraço e até logo.